Bom, a gente vai então agora para a hora e a vez desse médico que avisou o mundo sobre o perigo da Mpox. Quem é esse médico? E de onde ele vem, Toledo? É o seguinte, Thaís, 7 anos atrás, no dia 22 de setembro de 2017, um garoto de 11 anos de idade chegou à clínica do Dr. Jimmy Ogonia, em uma universidade da Nigéria, apresentando um quadro muito estranho. Ele tinha febre, mal-estar e feridas e bolhas no corpo inteiro, inclusive no rosto, dentro da boca e dentro do nariz. Podia ser um caso grave de catapora, talvez, mas ele já tinha tido catapora, então esse diagnóstico já foi logo descartado. Aí ocorreu ao Dr. Ogonia, pela localização e pelo tamanho das lesões que ele apresentava, o menino, que aquilo podia ser um caso de uma doença rara, muito difícil de se encontrar, a Mpox, agora chamada de Mpox, que é a abreviatura de Monkeypox, que em português ficou conhecida como a varíola dos macacos. A origem dessa história foi contada numa reportagem da NPR, a Rádio Pública dos Estados Unidos. Lá em 2017, não havia laboratório na Nigéria capaz de fazer um PCR para diagnosticar se aquilo era Mpox ou não. Então, o Dr. Ogonia mandou as amostras do paciente para o Senegal e, eventualmente, até para os Estados Unidos. Demorou algum tempo até chegar a resposta e, quando chegou, confirmou a suspeita dele. Era Mpox. A princípio, o Dr. Ogonia achou que aquilo era um caso extraordinário por ser o primeiro caso de Mpox na Nigéria em 38 anos. Nos meses seguintes, porém, a clínica dele na Universidade do Delta do Níger começou a detectar um caso, mais um caso, logo já chegaram a 20. Né? Ele não tinha como saber ainda, claro, mas aquele garoto de 11 anos que chegou na clínica dele lá no dia 22 de setembro, não era apenas o paciente zero de um surto de Mpox na Nigéria. Ele era o paciente zero dessa crise internacional que se tornou essa doença. Essa semana, a Organização Mundial da Saúde classificou a Mpox como uma emergência de saúde pública com preocupação internacional e lançou um alerta global para todo mundo prestar atenção, porque pode se tornar um problema de fato global. É o primeiro alerta desse tipo que a gente tem desde a pandemia de Covid. Ainda não é uma pandemia, mas é muito preocupante. In addition to other outbreaks of other clades of Mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Antes desse alerta internacional ser dado pelo diretor-geral da OMS, o Dr. Ogonia foi um dos cientistas consultados pela Organização Mundial da Saúde, porque ele tinha se tornado, no ano anterior, uma personalidade internacional justamente pelo seu trabalho pioneiro com os pacientes de Mpox na Nigéria. Em 2023, ele foi escolhido pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do ano. Tudo isso porque ele reconheceu o caso do menino e foi o primeiro a diagnosticar essa volta desse vírus. Por isso, mas não só por isso. É um vírus, né? É um vírus mais popularmente conhecido aí como Mpox virus, mas ele é de uma família de vírus conhecidos que, em geral, tem a transmissão de animais silvestres para humanos. Isso é que ele descobriu. Isso era o que se acreditava na época, era o conhecimento consolidado na época. O que ele descobriu, e que é o grande motivo da preocupação da OMS, e que ele vem alertando desde 2017, ele descobriu que estava havendo transmissão de humanos para seres humanos, e por uma via que até então era desconhecida. Por quê? Até então, os surtos de Mpox eram localizados, em geral, provocados pelo contato de humanos com macacos, outros tipos de animais silvestres. Né? A primeira suspeita, inclusive, foi de que esse menino, esse paciente zero, né, um menino de 11 anos, havia se contaminado ao brincar com um macaco. Isso porque essa era a maneira de as pessoas se contaminarem. E, talvez até por isso, crianças eram a grande maioria dos seres humanos que desenvolviam Mpox. Era muito incomum a transmissão de um ser humano para outro ser humano. Por isso, as transmissões, os surtos, nunca atingiam mais do que 1, 2, 3 dezenas de pessoas e acabavam logo. Mas
o que o doutor Ogonian descobriu é que isso estava mudando, que o vírus tinha sofrido algum tipo de mutação e estava mudando o seu comportamento. Como que transmitia? Então, logo depois da confirmação do primeiro diagnóstico, os casos começaram a se multiplicar com muita rapidez e, estranhamente, o vírus não estava infectando mais crianças, ele estava infectando principalmente homens entre 20, 30, 40 anos no máximo, e aí eles começaram a se perguntar. E não era na zona rural, não era onde tinha macaco, onde tinha animal silvestre, era em grandes centros urbanos. E homens jovens e de classe média. Por que então só homens? Por que não crianças? Por que não idosos? Né? A equipe do Dr. Ogonian começou a se perguntar. E, eventualmente, um colega dele descobriu que o menino não tinha se contaminado com um macaco. Ele tinha se contaminado com um parente masculino dentro de casa. E aí os médicos fizeram uma outra descoberta. Eles começaram a notar uma mudança no comportamento do vírus no corpo das pessoas. Em vez de provocar lesões apenas no rosto e nas extremidades, as bolhas começaram a aparecer com grandes feridas nas áreas genitais dos pacientes. E os médicos, então, começaram a investigar o comportamento sexual. Era sexualmente transmissível. Essa era a hipótese. E começaram a fazer um levantamento com os pacientes, perguntar quais eram os hábitos sexuais deles. E eles descobriram que uma grande parte dos pacientes com mpox, nesse novo surto de 2017, tinham um comportamento manter relações sexuais com vários parceiros. Em 2019, o Dr. Ogonian e os seus colegas da Universidade do Delta do Níger publicaram um artigo numa revista científica importante, a PLOS One, em que eles alertavam: embora o papel da transmissão sexual da varíola dos macacos humana não esteja estabelecido, a transmissão sexual é plausível em alguns desses pacientes por meio de contato próximo, pele a pele, durante a relação sexual e pela transmissão via secreções genitais. Isso daí é uma mudança de padrão de comportamento do vírus com um impacto fundamental, porque foi o que aconteceu na epidemia do HIV/AIDS. Né? A primeira via de transmissão, depois o vírus se adaptou e foi para outras maneiras, mas foi via contato sexual. Então eles sabiam que o impacto disso podia ser muito grave, que podia dar uma outra dimensão para a doença, sair daqueles surtos localizados e ter uma expansão mais rápida. E foi o que aconteceu. A partir dos primeiros 200 casos lá na Nigéria em 2017, o monkeypox continuou se espalhando de pessoa para pessoa dentro da Nigéria. Teve um tempo que ele passou meio desapercebido, parecia que tinha sumido, mas na verdade ele tinha se tornado endêmico. Transbordou para outros países da África e acabou virando um surto internacional em 2022. Já chegou no Brasil. Exatamente. Foram dezenas de milhares de casos no mundo, em 78 países, inclusive no Brasil. No Brasil, foram diagnosticados 10 mil casos de mpox nesse surto de 2022, que se estendeu até 2023, com 16 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Em 2023, o surto global deu uma diminuída, mas voltou a ganhar força esse ano. Também no Brasil, não só na África, né? Nos primeiros 7 meses de 2024, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, os casos de mpox cresceram 257%. Já são 45 novas notificações por mês, em média. Né? Bom, e aí, como é que faz para evitar esse contágio? Continua sendo uma doença estigmatizada por ser sexualmente transmissível? Então, isso é muito curioso, Thaís, porque o Dr. Ogonian tentou avisar as autoridades da Nigéria e até em congressos internacionais que poderia haver transmissão via sexual. Mas, segundo ele, os avisos dele foram desconsiderados e ele chegou até a ouvir alguém falar: olha, não fala disso não é bom. Talvez o temor fosse bem intencionado, porque houve uma estigmatização, no caso da epidemia de HIV e AIDS, nos primeiros anos da doença, contra as vítimas, né? Por causa da via de transmissão sexual. Mas esse temor não impediu que a própria Organização Mundial da Saúde considerasse a hipótese da transmissão sexual. Tanto que, no texto do site da OMS, que deu a notícia da decretação do alerta de emergência internacional sobre a mpox, o Dr. Ogonian é citado. E ele faz lá exatamente esse alerta. Ele diz: o aumento atual da varíola dos macacos em partes da África, justamente com a disseminação de uma nova cepa do vírus transmissível sexualmente, é uma emergência não apenas para a África, mas para o mundo inteiro. A varíola dos macacos, originária da África, foi negligenciada lá e mais tarde causou um surto global em 2022. É hora da gente agir de forma decisiva para evitar que essa história se repita. Então, como pode evitar? Existe vacina.
contra o vírus do Mpox. Mas a produção da vacina é muito pequena e mal distribuída. Então, teve mais de 300 mil pessoas já vacinadas nos Estados Unidos, mas pouquíssimas pessoas na África, onde o surto foi mais forte e se disseminou a doença. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a vacinação contra o Mpox foi iniciada em 2023, privilegiando apenas as pessoas que estariam mais sujeitas a desenvolver a faceta grave da doença. Resultado, menos de 30 mil pessoas receberam doses da vacina até agora. Essa doença está se espalhando, inclusive em novas cepas, né? Teve notícia essa semana de novas cepas se espalhando. É importante, então, ficar atento a esse tipo de sintoma, né? Dessas feridas, para tomar providências. Sim, é bem lembrado. Em geral, os sintomas são febre, mal-estar, feridas bolhosas, né? Começa com uma bolha e aquilo acaba se transformando em uma ferida no corpo inteiro, mas principalmente no rosto, nas áreas genitais, dentro da boca, dentro das vias nasais. Evitar, obviamente, o contato com os fluidos, né, das pessoas contaminadas e com os fluidos que saiam eventualmente dessas feridas. Impressionante a evolução e como esse médico foi atento e perspicaz também, né? Exatamente, é um personagem que, embora reconhecido pela própria OMS e pela revista Time, não é daqueles que está nas manchetes todos os dias. Definitivamente não. Muito bom.